vou dar Enter e vamos acompanhar o nosso teste. Vai abrir a nossa aplicação. Agora, novamente. Ó, pode amarrar minhas mãos agora que ele vai fazer tudo pra gente. A gente pode acompanhar aqui. Então, olha que louco. Fica lá, ó. Olha lá, ele vai começar, já selecionou o prêmio. Olha ele digitando, olha minhas mãos aqui. Ele tá digitando agora, fechou o teclado, deu um subscribe, apareceu a mensagem, 5 segundinhos. E vai fechar o app. Fechou o app. Ou seja, fez tudo automático e a gente só ficou observando. Fala Dev, aqui é Rodrigo Gonçalves e eu estou muito feliz de estar aqui em mais um Code Drop. E nesse Code Drop a gente vai falar sobre testes automatizados no React Native. Especificamente, nós vamos falar sobre uma estratégia de testes que é o teste end-to-end. Tá certo? A gente vai aplicar na prática, nesse Code Drops, em uma aplicação, o teste end-to-end. Mas antes, vamos responder essa pergunta aqui, que é a pergunta: o que é o teste end-to-end? Também você vai encontrar esse teste através dessa sigla aqui, E2E. Mas, muito bem, o que é esse teste end-to-end? Como eu disse para você, é uma das estratégias de testes que nós temos. Quando a gente fala de testes, por exemplo, né, em aplicações, a gente pode notar que é muito comum, por exemplo, os testes unitários. Né? O teste mais comum é o teste unitário, que basicamente tem como objetivo testar uma parte específica da aplicação funcionando isolada, né? Então esse é o teste unitário. Como se você pegasse um bloquinho específico ali da tua aplicação e testa ele isolado de toda a aplicação. Outra estratégia muito comum de teste é o de integração, por exemplo, né? Que você vai então agora testar essas unidades, essas funcionalidades trabalhando juntas. E aí você tem o teste de integração. E aí a gente chega então na estratégia que a gente vai utilizar no Code Drops de hoje e praticar aqui, que é o teste end-to-end. O teste end-to-end, e agora a gente entra na resposta da pergunta, o teste end-to-end também é o conhecido como teste de ponta a ponta, por isso desse nome end-to-end, de ponta a ponta. Basicamente tem como objetivo testar a aplicação mais próximo daquilo que o usuário faria, ou seja, o usuário, quando ele vai usar a aplicação, ele vai usar determinada interface, determinada funcionalidade dentro da aplicação, esse usuário, ele tem um caminho a realizar no sentido de, bom, ele vai preencher um campo, depois ele vai preencher outro campo, por exemplo, ele vai primeiro, antes de preencher o campo, ele tem que clicar no campinho que ele vai preencher, depois ele tem que clicar no próximo input que ele vai preencher, depois ele vai clicar no botão para confirmar e por aí vai. Então, o usuário, ele executa esse caminho que eu me refiro é uma sequência de passos. Então, passo 1, passo 2, passo 3, até ele concluir, então, aquilo que ele deseja. Então, é aí que entra o end-to-end. Então, esse tipo de teste é muito baseado na interação, principalmente do usuário. Esse teste visa também simular exatamente o que o usuário faria na aplicação. Então vai ser bem legal da gente aplicar e implementar aqui na prática o teste end-to-end. Então agora que eu já te respondi essa pergunta, basicamente o end-to-end, essa estratégia de teste de ponta a ponta, visa testar a interação, então tem um foco na interação e fazer o teste simulando, né, mais próximo do usuário, daquilo que o usuário executa ou executaria na aplicação. E claro, agora a gente vai para a parte prática, né? Trouxe aí o conceito aí, que aí para praticar, claro, eu criei um projeto bem simples, tá bom? Pra gente focar mesmo aqui no teste end-to-end e também pra gente aplicar o teste aqui. Então, o projeto, já vou até marcar ele aqui, que eu vou te mostrar ele agora, ele tá disponível no GitHub, tá bom? Junto com esse vídeo, na descrição do vídeo, vai estar o link para você, então, acessar esse repositório e fazer download, então, do código-fonte aqui da aplicação, para você acompanhar esse Code Drops comigo, para a gente aplicar o teste end-to-end na prática, tá bom? Então, muito bem, vou te mostrar essa aplicação, eu já deixei ela aberta aqui, tá? E eu fiz ela, inclusive, utilizando o Expo. E eu vou executar ela aqui, eu vou até deixar o meu dispositivo aqui, fixo, tá bom? Pra gente ir acompanhando ele.
E eu vou executar aqui a minha aplicação, deixa eu deixar aqui um pouco menor, com o Expo Start. Vou abrir minha aplicação aqui. Já carregou, deixa eu vir aqui, tá aqui, deixa eu dar um F5 para atualizar. E eu vou vir aqui, ó, em Run Android Device Emulator, para ela executar em si. Vamos só esperar ela terminar de ser carregada. Já deu ali o verdinho, agora ela vai ser lançada aqui. E foi. Muito bem, temos aqui a aplicação. Então, essa aplicação aqui, ela é uma aplicação que ela tem uma única interface, eu também vou te mostrar isso. Ela tem essa interface aqui em screen, que é uma interface chamada Plan, de plano. E aqui a gente tem a interface em si separadinha aqui do estilo, tá bom? E tem aqui uma pastinha com os componentes que essa aplicação está utilizando. Inclusive, eu fiz ela, né, utilizando a componentização até para a gente aplicar o teste mesmo aqui, bem próximo daquilo que a gente faria em qualquer outra aplicação. Então, por isso que eu já deixei os componentes também separadinho, até porque, com certeza, você vai componentizar e não colocar tudo num único arquivo, né? Então, por isso eu também utilizei aqui a componentização para você também ver o teste end-to-end numa aplicação muito próximo da realidade, tá bom? Então, aqui, ó, nessa aplicação, a gente tem basicamente aqui essa parte do cabeçalho ali, do header, nossa aplicação. E aqui a gente tem os planos, né? Então, temos aqui o plano Basic, que é o básico, que é o que vem selecionado. E aqui tem o Premium. Então, se eu clicar, basicamente ele muda ali o nome do plano. E também ele muda ali o valor do plano e passa a ficar R$ 6,69. Então, basicamente é isso. Ó. Eu posso escolher o plano. Aqui eu tenho um campo para preencher o meu e-mail, tá legal? E aqui eu posso clicar em qualquer lugar da tela para fechar o teclado, porque eu usei aqui o Touchable Without Feedback, tá bom? E aqui a gente tem um botãozinho de subscribe, e aí quando a gente clica nele, basicamente aparece uma mensagem falando que um e-mail foi enviado de confirmação. E aí, claro, tudo isso para simular aí, como se fosse uma confirmação, digamos assim, de que o usuário agora está inscrito, né? Tá bom? Então, basicamente é isso. E aí, eu vou agora fazer o seguinte, eu vou parar a minha aplicação, tá bom? Eu vou parar a aplicação, eu não vou mais deixar ela executando, eu vou até fechar ela aqui agora, porque agora você já sabe sobre a aplicação que está disponível para você fazer o download desse código aqui, pra gente não ficar naquela pegada de faz aplicação para poder usar ela. Então, já pra gente focar mesmo na parte do teste em si, tá bom? Por que eu fechei a aplicação? Essa aplicação, eu fiz ela utilizando o Expo, tanto que eu rodei ela agora para te mostrar com o Expo. Só que eu não fiz essa aplicação, eu não executei, eu não criei essa aplicação com o Expo Manager, né? A gente tem basicamente dois fluxos de trabalho quando a gente vai iniciar uma aplicação Expo, que é o Expo Manager, e o Expo Bare Workflow. Basicamente, com o Bare Workflow a gente tem, sempre gosto de falar que a gente tem a união dos dois mundos. Do mundo do Expo, que tem pra gente o gerenciamento de toda a questão de ambiente e também de aproveitar a produtividade de ter APIs sendo instalada e configuradas de forma automática pelo Expo, por exemplo. E a gente tem o outro mundo da CLI, que é a pasta do Android e do iOS, caso a gente queira fazer alguma customização específica. Como a gente vai lidar agora com o teste automatizado e o teste end-to-end, ele vai simular o usuário usando a aplicação. Quando eu digo simular o usuário testando a aplicação, vai abrir ali o app e a gente vai conseguir ver a aplicação sendo testada. Isso não acontece, por exemplo, quando você faz um teste unitário, utilizando o React Test Library, por exemplo, né? Um teste unitário, um teste de integração, porque basicamente você tem lá um render, né, do componente, você consegue renderizar o componente de uma forma virtualizada sem necessariamente abrir a aplicação e ver a aplicação sendo executada e testada, né? Já com a biblioteca que a gente vai utilizar aqui, a gente vai conseguir ver a aplicação de fato abrindo, o campo preenchendo, né? A gente vai conseguir visualizar como se tivesse alguém, né, testando a nossa aplicação. Então, basicamente um bot testando a nossa aplicação. E a biblioteca que a gente vai utilizar, a gente vai precisar fazer algumas configurações nativas, tá legal? E a gente vai usar para isso a Detox, tá bom? Essa biblioteca é uma biblioteca muito legal, que é uma biblioteca focada em teste end-to-end, tá legal? Então, como a gente vai precisar
lançar a aplicação ali no sentido de, eu digo lançar, ela abrir, e aí o teste conseguir ter acesso a executar a aplicação, fechar a aplicação, fazer reload na aplicação. Então isso vai envolver algumas configurações nativas que a gente vai precisar fazer aqui, tá bom? E aí, o que acontece aqui, ó? Tem até um preview aqui para você ver da documentação. Inclusive, essa é uma documentação bastante extensa, tem muita coisa. Você vai abrindo o link que vai te abrindo um monte de lugares. Por exemplo, ó, olha só, Get Started with Detox Now. Você clica aqui, já vai te aparecer um monte de coisa. Então, basicamente, aqui você tem como... Eu vou deixar o celular aqui, por enquanto, sem exibir, tá? Então, você tem aqui um monte de detalhes, né? Dizendo para você primeiro ter o seu ambiente configurado, no caso o Node. Como eu já estou rodando aqui o próprio Expo, então eu já tenho o Node, porque eu usei dele para instalar o Expo, por exemplo, né? Que mais? A gente tem... Aí depois a gente tem aqui, ó, as configurações específicas para Android e para iOS. Por exemplo, ó, para iOS. Clicando aqui para iOS, é bem tranquila a configuração em si, né? Agora, para o Android já é um pouco mais detalhada, já são mais etapas de configuração. Por isso, até, eu vou fazer aqui para Android, tá? Porque para o iOS não é tão complexo, então eu vou fazer para o Android, até por questão de tempo mesmo. Mas o que você fazer aqui no Android com a forma de teste não muda nada com relação ao iOS. O que vai mudar só depois é fazer uma configuraçãozinha do ambiente em si, no caso pro iOS, para fazer os testes, tá bom? Então aqui, ó, ele traz para você fazer a instalação do Android SDK, enfim, para ter o seu emulador, mas tudo isso eu já tenho configurado aqui na minha máquina também, então não vou me preocupar com essas coisas. Eu vou para aquilo que direto me interessa, que é fazer a utilização do Detox em si. Daí aqui embaixo, ó, então nota que é extensa a documentação. Lembra que eu te falei, né? Porque aqui a gente tem basicamente, ó, a configuração para a plataforma específica. Aí baixando aqui, ó, tem outras documentações. Aí aqui é para uso e configuração do Detox em si. Então você abre aqui, por exemplo, no Android, ó. Aí aqui tem todas as etapas que você tem que fazer pro Android em si. Olha só, 8 etapas basicamente aqui pela documentação, tá vendo, ó? Bastante detalhezinho. Então tem bastante coisa. Inclusive aqui, ó, pro iOS, como eu disse, é um pouco mais tranquilo, né? Olha lá, pro iOS, tá vendo, ó? Já é pouquinha coisa em si. Mas, como eu disse, eu vou fazer aqui pro Android e reforçando, né? A forma de testar vai ser a mesma, que vai mudar apenas vai ser a forma de fazer o teste em si, tá? Você notou que eu fui passando pela documentação bem rápido, né? Tipo, fui rolando pra cá, rolando pra lá, super rápido, e falou, pô, Rodrigo, você nem foi mostrando o que tá rolando aqui, né? Como que você foi passando tão rápido assim pela documentação? Porque eu elaborei, baseado na documentação, né? Então, baseado aqui na documentação do Detox, eu elaborei uma documentação mais objetiva pra gente ganhar tempo também aqui no nosso Code Drops, não ficar um Code Drops muito grande, né, de tempo, e a gente focar mesmo no que interessa. Então, eu elaborei com bastante carinho, peguei ali, devorei aquela documentação e trouxe aqui de uma forma mais didática e mais objetiva, até para quem entra ali pela primeira vez na documentação pode se perder, né? Você viu que ele tem bastante coisa, então é normal, pode acontecer ali de se perder. Então por isso que eu elaborei essa documentação mais objetiva, mais simplificada, para a gente focar mesmo aqui na parte do teste em si. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o Detox. E aí você pode instalar ele globalmente ou você pode instalar ele local. Eu vou instalar ele local, por exemplo. Então vou vir aqui, deixa eu deixar a câmera aqui, e vou começar instalando. E eu vou usar o Yarn, tá? Você pode usar aí o NPM para fazer a instalação. E eu vou instalar o Detox como uma dependência de desenvolvimento, tá bom? Então Yarn add Detox. Ah, e lembrando, né? Essa documentação, ela vai estar disponível também, o link, né, desse arquivo também vai estar disponível para você junto com o vídeo na descrição, tá bom? Então aqui, ó, junto com o vídeo na descrição vai estar essa documentação. Muito bem, primeira coisa que fizemos aqui foi instalar o Detox. Agora a gente vai também partir para a parte da configuração nativa. Mas antes eu deixei uma outra observação aqui, já ia passando por ela. Importante a gente instalar também o Jest, tá bom? Deixa eu adicionar isso daqui no dicionário. Ai, rapidinho, só para ele parar de ficar reclamando. Então, é querido aqui o Jest. Deixa eu até corrigir aqui, instalado. Então, a gente vai instalar aqui o Jest, até porque o Detox, ele usa o Jest, que é uma outra biblioteca de teste,
para poder executar os testes de forma automatizada, tá bom? Então o Detox também faz uso do Jest, que é uma outra biblioteca para fazer testes unitários, de integração, tá legal? Então a gente vai instalar o Jest aqui, não é o foco desse Code Drops falar dele, mas o Detox usa ele, só para você saber. Então vamos lá, vou instalar aqui, ó, yarn add jest e -d. Agora vamos só esperar a instalação concluir. Vamos só aguardar aqui a instalação terminar. E enquanto, apesar que ele já vai terminar agora, beleza, vai terminar. E já terminou. Enquanto ele já tá terminando, apesar que ele vai acabar agora. Pronto, foi. Agora vamos para a próxima etapa. A próxima etapa é, a gente vai na pasta Android. Então a gente vai vir aqui na pasta Android. E vamos também agora na pasta aqui, no arquivo build.gradle. Então aqui, ó, build.gradle. Nesse arquivo aqui, ó, eu vou fechar o terminal, até porque a gente nem vai usar o terminal agora, tá? Então aqui em build.gradle, a gente vai precisar adicionar essa linha aqui, tá bom? Então aonde a gente vai adicionar? Em All Project. Então a gente vai vir aqui e vai procurar por All Project. Aqui embaixo, tá vendo, ó? A gente tem All Project bem aqui, tá legal? E logo depois dessa linha aqui, a gente vai adicionar, na verdade pode ser aqui, ó, depois dessa linha aqui, a gente vai adicionar essa linha aqui, ó. Copiar e vou colar aqui. Aí eu vou tirar esse comentário. E aí, caso você queira, até para você não se perder nas configurações, você pode adicionar um comentário e colocar, por exemplo, add to detox. Só para você lembrar que essa linha foi você quem configurou no código nativo aqui da pasta Android para lidar com os testes aqui utilizando o Detox, tá? Só para lembrar mesmo. Beleza, então agora a gente já acrescentou essa linha aqui dentro do nosso arquivo aqui do build.gradle que está dentro da pasta Android. Perfeito. Agora a gente vai para a próxima etapa, e na próxima etapa a gente vai dentro da pasta app, tá? Dentro da pasta app, e você vai notar que também na pasta app existe um arquivo também build.gradle, tá legal? Então aqui, ó, a gente tem também, ó, dentro da pasta app, um build.gradle. Vamos lá. Build.gradle aqui dentro da pasta app. E agora a gente precisa encontrar por essa linha que tem um default config, então ela tá aqui. Ó, aqui embaixo. A gente vai ter aqui o default config. Ela tá aqui para baixo, passou. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, default config, tá? Aqui tá o default config. E aqui agora que a gente achou o default config, a gente vai adicionar aqui essas duas linhas, tá bom? Dentro do default config. Então aqui, ó, só tem que tomar cuidado porque tem dois default config. Tem um outro aqui, ó, quer ver? Deixa eu encontrar default config. É nesse daqui, ó, exatamente, ó. Na verdade é nesse daqui, ó, dentro do Android, dentro do default config, tá bom? A gente vai adicionar agora aqui a linha, então, pra gente configurar aqui o Jest, o Detox em si. Então, vou pegar aqui, vou copiar e vou colocar aqui, ó, bem aqui nessa parte aqui, tá bom? Então, basicamente, vamos adicionar essas duas linhas aqui dentro do default config que tá dentro de Android. Próxima etapa, no mesmo arquivo, a gente vai pegar essas duas linhas aqui, tá bom? Essas duas linhas aqui. E a gente tem aqui, ó, dependências. Tá aqui dentro. Vamos procurar aqui, ó. Posso dar um Ctrl C, dou um Ctrl V aqui no Ctrl F. E eu vou colocar antes do if. Tá vendo, ó? Antes desse if aqui eu vou colocar aqui as linhas agora do Detox, tá? Então, antes desse if aqui, vou vir aqui, vou selecionar essas duas linhas. E vou também colocar aqui. Vamos fazer aquele padrãozinho, né? Então, add to detox, só pra gente lembrar que essas configurações foram feitas pro Detox. E aqui também, lá no default config, né? Deixa eu pegar aqui ele. Também add to detox. Maravilha. Então, temos aqui agora essa configuração. Beleza. Próxima etapa agora é criar um arquivo dentro da pasta Android app src, e não existe essa pasta Android test lá. Se a gente notar, ó, vamos navegar, ó. Deixa eu fechar esses daqui que já estão ok. Se a gente navegar aqui, ó, por exemplo, na pasta Android app, depois src,
E aí, ó, não tem essa pasta Android teste. A gente vai adicionar essa pasta aqui. Dentro dessa pasta, a gente vai criar uma outra pasta chamada Java. Dentro da pasta Java, uma pasta chamada com. E dentro da pasta com, a gente vai criar uma pasta com o nome do pacote da nossa aplicação. Aonde a gente descobre esse nome, caso você não saiba. Você pode vir aqui, ó, em build.gradle. Ele vai geralmente fica aqui em cima, na verdade, dentro do main Android Manifest. Fica... Não, cadê ele? Cadê ele? Build.gradle. Aqui também não, build.gradle do lado de fora. Sets.gradle. É no sets.gradle. É esse nome aqui, ó. É o nome da aplicação em si, tá? Então é nesse carinha aqui. Tá? Tem um outro lugar também que ele fica. Deixa eu minimizar aqui. Build.gradle. Main. Java. Main Activity. Aqui, ó. Fica no Main Activity Java, tá vendo, ó? Então, aqui no Main Activity Java, a gente tem o nome do pacote. Só que, neste caso, a gente vai adicionar somente o nome da aplicação, não com o com, tá? Eu vou pegar aqui, venho aqui, ó, em Android Manifest, dentro da pasta com. Deixa eu fechar esse monte de pasta, né? E vou criar uma pasta com o nome do pacote. Beleza. E agora, eu vou criar dentro um arquivo detox test.java, tá bom? Esse arquivo aqui, ele é o arquivo que vai ser utilizado para rodar o nosso teste lá no dispositivo, né? No caso aqui no emulador do Android. Eu vou selecionar todo esse arquivo, posso clicar aqui, ó, em copy, então Ctrl V aqui, e a gente vai mudar em dois lugares. Primeiro lugar que a gente tem que mudar é aqui, trocar pelo pacote da nossa aplicação. Eu vou tirar esse comentário e vamos lá em main, Activity Java, porque aí eu pego aqui, ó, igual tá aqui, e troco aqui por esse conteúdo. E outro lugar é aqui embaixo também, ó, tá vendo aqui, ó, a gente vai também substituir. Eu vou copiar só o teste E2E e vou trocar aqui, ó. Esse package aqui também vai entrar no lugar aqui o teste E2E, tá? Então, salvei. Dois lugares eu mudei aqui. Primeiro lugar foi aqui, né? Coloquei aqui o nome do pacote, do package da nossa aplicação. E aqui também, aqui embaixo, tá bom? Maravilha, feito isso, tá vendo? Por isso que eu optei por trazer já esse arquivo mais focado nas configurações, pra gente ir para aquilo que realmente interessa, que é fazer o teste. E claro, nem vale a pena você ficar decorando essas configurações. Então, nem vale a pena, tá bom? Por isso que eu... Não, imagina, a gente ficar digitando aqui, né, todas essas configurações. Então, pra gente ir o mais rápido possível pros testes, que é o que faz mais sentido pra gente agora. Beleza, sobrevivemos a essa etapa de configuração. Legal, maravilha. E agora a gente vai iniciar o detox. Por que a gente precisa iniciar o detox? Quando a gente iniciar o detox, ele vai gerar pra gente 4 arquivos de configurações, tá? E aí, esses arquivos vai ser utilizado pelo detox, tá bom? Na verdade, são 3 arquivos de configuração e um arquivo é de teste. Ele gera um arquivo de teste de exemplo pra gente já usar. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, deixa eu fechar tudo agora, porque já tá belezinha. Vou abrir o terminal, vou até limpar o terminal aqui, e agora eu vou rodar esse comando aqui, que é o yarn detox init -r jet, tá bom? Então, yarn detox -r, na verdade init primeiro, init -r e jest. Por quê? Porque a gente vai iniciar agora o nosso setup de teste com o jest, né? Ele tem uma outra opção que é o Mocha, por exemplo, para você fazer teste. Mas aqui a gente vai usar o jest. Vou dar Enter. Inclusive, a gente já instalou o jest, por isso que a gente precisa ter o jest instalado para fazer o teste end-to-end com detox. Tá vendo que ele acrescentou 4 arquivos? Então, basicamente, ele criou uma pasta aqui, ó, E2E, tá vendo? Essa pasta, ela tá até verdinha, porque ela não existia ainda. Mas antes de falar dessa pasta, tem esse arquivo do lado de fora, que é um detox RC, que é um arquivo de configuração, que basicamente aqui ele traz um exemplo, não tá pronto, tá vendo, ó? Ele não tá pronto, tá? Path to your app binary. Então, ele não tá pronto esse arquivo, mas aqui basicamente ele é um mapeamento da onde tá o binário que vai ser utilizado para ser testado e o mapeamento de qual emulador você quer usar para fazer o teste. Então, esse arquivo aqui, ó, eu já vou até vir aqui, eu vou copiar aqui essa parte, ó, porque eu também já deixei no jeito, e é mais fácil a gente vir aqui, substituir por isso daqui, tá bom? Muito mais fácil a gente fazer dessa forma aqui.
E aí, claro, eu vou falar dessas configurações em si. Então, primeiro aqui, ó, ele tem as configurações de runner do teste, que está dentro da pasta E2E, e a gente tem aqui, ó, a config.json, que basicamente tem aqui, por exemplo, a duração, um timeout do teste, algumas configurações como, por exemplo, aonde ele vai procurar por arquivos de teste. Então, ele vai procurar, por exemplo, por todos os arquivos que tenha E2E.js, né? Inclusive, ele traz aqui, ó, um arquivo de teste chamado first test E2E, né? Ele traz esse arquivo de exemplo até aqui para você ter aqui, né, para uma base, um ponto de partida. Mas basicamente a gente tem, então, já falei do config.json, que tem essas configurações sobre os arquivos de teste, timeout em si, é um regex aqui. Inclusive, por exemplo, quando você vai usar o Jest para fazer teste, aí você tem lá, por exemplo, você pode ter no arquivo .test, .spec, e aí ele vai em si mapear para você, né? Mapear para você aonde os arquivos que vão ser utilizados ou procurados pelo teste em si. Muito bem. E a gente tem aqui o environment, que tem algumas configurações com relação ao ambiente em si do nosso teste. E aqui no Detox RC, né, a gente tem aqui a configuração do tipo, então a gente vai executar aqui no Android Emulator. O binary path é aonde está o binário que ele vai ser utilizado para fazer o teste. Então, se a gente vir aqui, ó, tá dentro de Android, App, dentro aqui de... Ó, tá vendo? Nem tem a pasta build aqui, ó. Tá vendo, ó? Não tem a pasta build. Aí você deve estar se perguntando assim, beleza, como eu gero a build agora, já que eu não tenho a pasta build ali? Aí que entra esse código de baixo aqui, ó. Na verdade, essa configuração aqui de baixo. Essa build aqui, ela é uma configuraçãozinha para acessar a pasta Android, executar o .gradle, assembly debug, que é basicamente gerar um arquivo de um APK para debug, e volta para a pasta anterior, que é a pasta raiz da aplicação. Então, primeira coisa que a gente pode fazer é gerar, então, a nossa build aqui, ó. Vou dar um clear aqui, tá? E a gente pode gerar a nossa build, ó. Vou dar aqui, ó, um yarn, ou melhor, isso, yarn detox build -c, e aí a gente coloca android.emu.debug. Esse android.emu.debug é o que a gente vai, então, executar aqui para ele gerar aqui, ele conseguir encontrar aqui a build da aplicação. Vou dar Enter. E olha o que ele vai fazer. Ele vai começar aqui, ó, o processo de gerar build, ó. E aí você vai notar que agora apareceu dentro da pasta SR, aqui da pasta Android, ó. Dentro aqui da pasta Android, dentro de App, vai aparecer daqui a pouquinho uma pasta de build. Vamos só esperar ele concluir. Claro que pode levar um tempinho essa build. Então ele já tá carregando. Acho que vai ser rápido até. Deu agora... Ah, agora apareceu a pasta build, tá vendo? Ó? Apareceu ali a build, a pasta build. E aí ele vai terminar de gerar os arquivos. Ele vai gerar uma pasta outputs, apk, debug, e aí a gente vai ter ali o apk, que é o arquivo pra gente usar para fazer testes da nossa aplicação. Então agora vamos só aguardar ele terminar. Como esse processo ele pode levar um tempinho, isso pode levar um tempo para ser executado, eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar o vídeo, e até para não ficar esperando aqui a build terminar, e assim que terminar de executar a build, eu volto, combinado? Eu vou deixar aqui ela executando, e assim que terminar a build, eu volto. Tô de volta, agora terminou a build, demorou, tá vendo? 5 minutos e 30 segundos, e aí eu não ia fazer você esperar por 5 minutos e 30 segundos, né? Então, por isso pausei, e agora vamos seguir e continuar com os nossos testes aqui. Beleza, show. Agora, uma coisinha que a gente precisa aqui ajustar. Então a gente já sabe, beleza, que é para testar teste baseado em um emulador de Android. Aqui é o caminho do binário, e aí ele gerou, ó, dentro da pasta build, outputs, apk, Android test, ou melhor, aqui dentro de debug, tem aqui, ó, o nosso app debug.apk, que é esse o arquivo que ele vai usar, inclusive, para fazer os testes. A gente tem aqui, então, né, esse comando para gerar a build em si. E agora, a gente tem aqui a declaração de qual que é o dispositivo que a gente vai usar para fazer o teste em si. E tem que ser o AVD name. Como que você descobre o seu AVD name? Que, inclusive, esse nem é o nome do meu AVD. Ó, eu vou abrir primeiro o Android Studio. Ó, vem aqui, AVD Manager, tá vendo aqui, ó, em configurações, AVD Manager. É esse nome que me interessa.
só que aí os espaços eu vou substituir por underline, tá bom? Então, ó, pixel, underline 3A, bateu, underline API, e no meu caso é a 28, não a 29. Então, coloque aí qual que é o seu AVD name aí do teu emulador, tá bom? Vou fechar, porque basicamente era só isso que eu precisava. O calendário tá aberto aqui, deixa eu fechar esse calendário. Beleza, show. Então, já temos aqui, então, a configuraçãozinha feita. E agora, a gente já pode começar. Aqui a gente já gerou a build para o nosso teste. E aí a gente já pode executar o nosso teste em si. Mas antes, né, de executar o teste, deixa eu marcar aqui que a configuração do nosso setup tá pronta, tá bom? Já estamos com a nossa configuração pronta. Vamos partir agora pro nosso primeiro teste, tá legal? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer agora, que chega a parte divertida da coisa. Então, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui na pasta E2E e tem esse first test, legal? Esse first test aqui. E aqui tá vendo que ele traz alguns testes de exemplo, né? Então, basicamente, a gente tem aqui um describe, que é como se fosse uma suite de teste. Então, vamos até mudar o nome dela. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, my first E2E, né? O end-to-end suite tests, por exemplo. Então, seria a minha primeira suite de testes, vamos colocar aqui end-to-end, por exemplo, tá bom? Então, você pode ter vários describes em um arquivo que basicamente ele vai agrupar os testes, né? Uma forma de, na saída, né, no resultado final dos testes, você conseguir visualizar ali os testes que passaram ou que falharam de formas agrupadas. Aí a gente tem aqui duas funções antes dos testes em si. Primeira função, a gente tem aqui um before all. Basicamente, esse before all, ele vai ser executado, ou seja, o que tiver dentro dele vai ser executado sempre que, antes de qualquer teste aqui dentro for ser executado. Então, antes de qualquer teste ser executado aqui, vai passar pelo before all, né? Tipo, antes de tudo, digamos assim, uma tradução, né? E basicamente o que ele faz? Ele vai dar um launch app lá no nosso dispositivo, que ele vai abrir a aplicação. Faz sentido. Para poder testar a aplicação e simular a aplicação como o usuário usando ela, é preciso abrir a aplicação, né? Então, faz total sentido. Então, antes de qualquer teste, o before all, ele vai lançar, ele vai abrir aqui, neste caso, com esse launch app, o nosso app lá no dispositivo. O before each, ele é uma função que é executada antes de cada teste. Então, se você tem 30 testes, essa função vai ser executada 30 vezes antes de cada teste. E, basicamente, esse before each, o que ele faz? Ele faz um reload na aplicação. Faz um reload na aplicação. Digamos que você queira testar alguma coisa que tem super a ver ali com o estado, e aí você quer, por algum motivo, garantir que os estados estejam no default, né? E aí você pode fazer esse reload da aplicação antes de todos os testes ou de testes específicos. Mas aqui, então, você já sabe agora que o before all ele é executado antes de qualquer teste aqui, né? Então, neste caso, ele vai ser executado para, então, abrir a nossa aplicação. E o before each é o que é executado antes de cada teste, tá bom? E no caso aqui, ele vai fazer um reload da aplicação. E o it aqui, cada teste em si. Eu vou apagar 2, porque eu vou deixar só um aqui, tá bom? E aqui eu vou colocar o nosso primeiro teste. Então eu vou colocar aqui que esse nosso primeiro teste, pra gente já começar, e até esse it é uma forma meio que semântica de você fazer o teste. Então, por exemplo, aqui, ó, it should have welcome screen, né? Então, deve existir ou deve ter uma tela de boas-vindas, digamos assim, né? Mas vamos mudar um pouco esse teste. De que forma? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui no nosso SRC, na nossa tela, aqui no nosso index, e vamos dar uma olhada no que a gente pode usar aqui como exemplo para executar esse nosso primeiro teste. Por exemplo, aqui na nossa aplicação, deixa eu até abrir ela, na verdade, ó. Eu vou abrir ela. Deixa eu abrir ela de novo aqui. E dessa vez eu vou abrir ela de um jeito diferente, tá? Eu não vou abrir ela utilizando o Expo. E essa é a vantagem do Barracuda. No começo eu estava executando a aplicação com o Expo. Eu vou executar agora ela usando a CLI. Como eu estou aqui no Linux, primeiro eu vou rodar o bundle com o yarn start. Deixa o bundle aqui rodando. Esperar ele rodar. Vai começar a rodar aqui o bundle. Vamos. Deixa eu dar um Ctrl+C. Fazer de novo.
Então aqui, agora foi. Beleza. E vou abrir aqui uma nova abinha e aqui eu vou dar um yarn Android. Ou seja, eu vou rodar agora direto no dispositivo. Então eu não vou passar pelo Expo agora, como eu tinha feito no começo aqui do nosso rolê aqui. Agora eu vou só esperar ele executar aqui no dispositivo a aplicação. Ele vai lançar a aplicação direto aqui para o dispositivo. Como é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então isso pode também naturalmente levar um pouquinho de tempo a mais. Nas próximas vezes, não. Vou até deixar ele fixo aqui o dispositivo agora, só para a gente olhar aqui para a nossa interface e conseguir visualizar ali o que a gente pode usar já para aplicar um teste aqui, para a gente fazer o nosso primeiro teste aqui end-to-end. Inclusive, né, a gente já está nessa etapa aqui, só esperar ele carregar. Vou fazer o seguinte, vou pausar o vídeo para você também não ficar esperando aqui, e assim que terminar de lançar eu volto, beleza? Estou de volta e agora ele já está até finalizando, ele já está em 99 e passou aí um pouco mais de 1 minuto, então não foi até não demorou tanto como eu achei que ia demorar, mas agora foi com sucesso e aí lançou ali a nossa aplicação. Vamos só aguardar ela ser carregada. Isso que eu acho sensacional do Berkflow. Você pode usar o Expo? Posso usar o Expo e posso rodar direto como se eu, pela CLI, né, usando direto no dispositivo a nossa aplicação. Agora ele já está carregando ali nossa aplicação e beleza. Então olha lá, o que eu vou testar aqui de cara? Olha que legal, ó, olha isso, eu vou fechar aqui, eu vou ocultar aqui do lado pra gente ganhar espaço aqui na tela, tá bom? Olha só que bacana. Nossa aplicação tem ali aquela mensagem ali, que é o Cancel Anytime, Offer, Terms Apply, né? Que é tipo, você pode cancelar a qualquer momento ali. E, enfim, eu quero testar se essa frase tá na tela. Olha que massa. Então eu vou vir aqui, eu vou trocar aqui, ó. Ao invés de eu usar um by ID, eu vou usar aqui por um by text, por exemplo. Ou seja, eu vou procurar aqui, e aí eu posso até fazer dessa forma aqui, ó. Vou apagar aqui, ó. A gente pode fazer dessa forma aqui, ó. A gente pode criar uma variável aqui. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de note... Vamos colocar aqui como terms, por exemplo. Ou info. Vamos chamar de info, tá? Vou chamar de info. E que essa variável, eu vou falar que ela vai ser igual. E aí eu vou pegar aqui um elemento primeiro, o await, element. Eu vou selecionar um elemento. E aí eu posso selecionar esse elemento by text. Eu posso selecionar o elemento pelo texto. Olha só que sensacional. E aí eu vou selecionar esse elemento aqui por aquilo que está escrito, que é cancel anytime after terms apply. Então eu vou selecionar por esse texto. Ou seja, eu estou selecionando um elemento. Olha isso. Eu estou selecionando um elemento pelo texto, um by text. E aí eu passo aqui como um parâmetro qual é o texto que eu quero, então, selecionar. Olha isso, que sensacional. E agora, todo teste, ele é muito baseado numa expectativa. Ou seja, bom, eu espero que tenha tal coisa. Então, aqui, ó, eu vou mudar até a frase, ó. Eu espero, então, it should have info about cancel subscription, por exemplo. Algo assim. Deixa eu só corrigir aqui com a forma correta de escrever. Pronto. Então, neste caso, ó, deve ter ali uma informação sobre o cancelamento de subscrição, por exemplo. Então, como eu disse, o teste ele é muito baseado numa expectativa. E eu vou testar essa expectativa da seguinte forma, utilizando aqui o await. Eu vou colocar aqui eu espero, expect. Opa, e deixa eu dar um Ctrl Z aqui, expect. Ou seja, eu espero, tá legal? Eu espero que esse elemento... Na verdade, aqui eu posso até fazer o seguinte. Bom, eu espero e o info... e eu vou colocar aqui um to be visible. Ou seja, eu espero que esse elemento aqui esteja visível em tela. Basicamente é isso. Ou seja, eu estou selecionando aqui pelo texto um elemento. Eu estou selecionando um elemento e eu estou usando como seletor o text. Ou seja, eu quero selecionar na tela, eu quero pegar lá na minha interface um elemento que tenha essa frase aqui. Cancel anytime after terms apply. E aí eu quero verificar, eu espero
que esse elemento esteja visível em tela. Olha isso. Olha isso. Eu espero que esse elemento esteja visível em tela. Então, basicamente, é isso que a gente vai testar agora. Vamos executar o nosso teste. Para testar, aqui na documentação, eu deixei, inclusive, se você quiser testar no iOS, por exemplo, tá? Muda basicamente iOS.sim.debug. No caso aqui, eu vou testar usando o Android. Então, eu vou copiar aqui, vou dar Enter para ficar mais fácil aqui. E agora, olha só o que vai acontecer. Ele tem que fechar a aplicação. Olha isso. Ele já startou o teste. Ele tem que fechar a aplicação. Ó, ele já identificou lá o nosso firsttest.e2e.js. Olha lá, ele fechou a aplicação. Ele tem que abrir ela de novo agora, porque ele vai passar pelo before all. O primeiro teste, ele leva um pouco mais de tempo também, né? Depois, os próximos testes, você vai sentir que eles vão ser mais rápidos. Mas ele vai passar agora pelo before all. Vamos só esperar ele, ó. Ele vai passar pelo before all, pelo before each, e fazer o reload. Então ele vai abrir a aplicação, vai dar um launch nela lá, abriu ela agora. Daí ele vai agora fazer, olha, eu não tô fazendo nada, ele tá fazendo tudo sozinho o teste pra gente. Isso é o teste end-to-end, ó, agora ele vai fazer o reload da aplicação, ó, fez o reload. E agora ele tem que finalizar o teste e vamos ver se deu sucesso. Ah lá, deu sucesso, tá vendo, ó? Ele deu sucesso falando que sim, tem essa frase na tela. Quer ver, ó, eu vou mudar a frase, ó, eu vou vir aqui no componentes, no header, no index, e eu vou mudar essa frase, na verdade não é no header não, é lá em planos, plan info. Eu vou mudar a frase, ó, a frase tá aqui, ó. Na verdade a frase tá lá na home e tá passando pro componente. Então tá aqui, ó. Cadê plan name? Ali é o plano em si. Então, na verdade, vamos dar uma olhada aqui. Plan info, aqui é no plan info, plan name. É, vai estar lá dentro do plan info mesmo. Aqui, ó. Aqui tá a frase, ó. Cancel anytime offer terms apply. Eu vou tirar aqui, por exemplo, ó, o cancel anytime e vou deixar só offer terms. Legal? Então eu tirei a frase. Não tem mais essa frase na nossa interface, né, como a gente tá testando, né? A gente quer verificar se tem aqui, lá na nossa interface, que a gente tá testando, deixa eu diminuir aqui, é se tem esse cancel anytime, ponto, offer terms apply. Agora eu tirei. Agora a gente tem aqui somente o offer terms apply. Vamos executar o teste, ó. Vou rodar o teste novamente. E agora esse teste ele tem que falhar, porque não vai ter mais essa frase em tela. Vamos até olhar para ver se na hora que executar ali a aplicação, como que vai estar a nossa aplicação, ó. Vamos aguardar ela ser executada. E ele já está executando, vamos só aguardar. Ó, abriu a nossa aplicação, fez o launch, aí ele vai fazer o reload nela. Só esperar ele fazer o reload lá na nossa aplicação. Ó, nota que não tá mais a frase lá. Ó, fez o reload. E agora ele vai finalizar o nosso teste aqui embaixo. E olha lá, temos um erro. Ou seja, não passou no teste. E olha só que legal, né? Aqui, ó, ele não conseguiu encontrar, então ele teve um nulo, porque ele não conseguiu encontrar nenhuma informação em tela que tem esse cancel anytime after terms apply. Até porque a gente foi lá e removeu. Agora vamos fazer o teste, voltar para cá o texto, ó, vou voltar o texto para cá. E agora, quando a gente executar esse teste, ele vai ter que passar numa boa. Mas eu vou fazer o seguinte antes também, ó. Para não ficar fazendo reload toda hora, eu vou comentar essa parte do reload. Porque aqui só vai me interessar mesmo abrir a aplicação, tá? Eu quero que ele só abra a aplicação e aí o reload não tem necessidade dele ficar fazendo, não. Neste caso, tá? Nesse nosso teste. Por isso eu vou deixar ele comentado. Mas foi bacana porque você viu que também dá para fazer isso aqui também no teste automatizado, o reload da aplicação. Vou executar de novo o teste. E agora, a nossa expectativa é que esse teste passe, até porque a gente voltou para a frase que estava lá anteriormente. Vamos só aguardar ele concluir. Isso que é sensacional. Enquanto ele está testando aqui a nossa aplicação, né, de forma totalmente automática, uma coisa que eu acho sensacional também do Detox, ele é muito bom com o time de teste. O que eu digo com o time de teste? Ó, agora ele vai executar ali, fez ali o launch da nossa aplicação, e aí ele não vai fazer o reload, aí ele já vai direto já pro teste, ó. Ó, agora passou. Porque você viu que tava a frase lá inteira. Então agora passou. Inclusive, ó, ele já deu um teste aqui.
né? Como eu tava falando, o time dele é muito bom. Por quê? O que acontece, né? Teste, o tendão de Aquiles, né? O que é mais delicado dos testes end-to-end, que são os testes que testam o usuário, como se fosse o usuário, né? Simulando o usuário interagindo com a aplicação, sempre foi que algumas ações, a maior parte das ações, elas são assíncronas. Por exemplo, quem já usou Selenium, eu já usei Selenium em outros ambientes, né? E não no JavaScript, e era sempre uma dorzinha de cabeça para fazer esse time funcionar bem, porque em várias, não só Selenium, mas várias outras, claro que eu não usei mais o Selenium, então provavelmente já esteja bem mais tranquilo lidar com isso, mas eu já passei por vários problemas em outras libraries que dava uma dorzinha de cabeça ali para ajustar esse time, né, do teste automatizado, aguardar um clique do usuário, né, simular o clique do usuário e esperar esse clique acontecer. Então, o Detox ele é muito bom nesse time, né? Até porque a gente usa bastante async e await aqui, você pode notar. Então, por exemplo, esse teste ele é assíncrono e antes da gente pegar o elemento, a gente declarou um await e também aqui para fazer o teste da expectativa, né? Daquilo que a gente espera que aconteça para que o teste seja, então, finalizado com sucesso, executado com sucesso. Então, aqui a gente usa o async com await porque como a gente está falando e testando, né? Como a gente está testando interação na interface, isso não acontece, né? De fora assim, ó, né, no exato momento, né? Então imagina, o usuário vai lá e clica. Então isso que eu acho legal do Detox, essa proximidade da realidade. Então ele funciona muito bem com essa questão do time dos testes. Beleza? Então, lembra que eu falei aqui, né, do nome da suite? Então agora, só pra gente fechar bem esse assunto, tá vendo que aqui, ó, My First Switch Test E2E. Então, ela tá aparecendo aqui em cima, esse nome que a gente declarou aqui em cima é o nome que aparece aqui. E aqui o My First Switch Test, né, como eu comentei. E aqui embaixo a gente tem o nome, a descrição do teste, que é o que tá dentro aqui do it. Beleza? Então, isso é muito legal porque você tem uma visualização, você consegue visualizar o teste que falhou, o teste que passou. Então aqui, ó, eu tô vendo, ó, esse teste foi o teste que passou. Como na sua aplicação você pode ter vários testes, e aí que é legal você organizar os seus testes por arquivos e por suítes. E aí fica mais fácil. Bom, digamos que você tenha 30 testes, um falhou, por exemplo. Então você vai saber, esse teste é de tal suíte. Então fica mais fácil você encontrar aonde está aquele teste que falhou para fazer um refactor ou entender e resolver aquele teste ali. Tranquilo? Então a gente já viu agora qual que é a influência, onde aparece aqui, né, o describe e também o it. E aí, claro, a gente vai fazer mais testes aqui e inclusive vai aparecer aqui embaixo esses outros testes, ok? Então, neste momento, nós fizemos o nosso primeiro teste. E agora, né, a gente fez um teste bem simples, que basicamente só verificava se tinha o elemento em tela, e a gente usou ali como estratégia de selecionar e de verificar se esse elemento existia na tela, foi utilizando aqui o seletor de teste. Agora, vamos avançar e vamos fazer aqui um teste um pouco mais interessante, que vai ser um teste baseado em interação, tá legal? Então aqui, ó, eu vou até vir aqui pro meu checklist, ó, né, para o teste baseado em interação, é o que a gente vai fazer agora. Eu vou deixar esse teste aqui, né, até pra gente ter aí um exemplo legal. Eu vou fechar aqui o terminal por enquanto, tá? Só para ganhar aqui espaço e em tela. E eu vou começar criando aqui, então, o nosso it. E aí a gente precisa colocar aqui qual que vai ser o nome do nosso teste. E aqui agora eu vou testar, eu vou fazer o seguinte teste, ó. Deixa eu deixar a aplicação aqui, executar a aplicação de novo. E aí enquanto a aplicação, na verdade eu não vou rodar ela com Expo agora. Deixa eu cancelar aqui. Veio rodando ela. Deixa eu matar o terminal, acho que é mais fácil. Pronto. Agora eu vou adicionar mais um. E agora eu vou rodar com o Android mesmo. Agora vai mais rápido, né? Porque é a primeira vez que geralmente leva um pouquinho mais de tempo. Agora ele vai rodar um pouquinho mais rápido a nossa build. Então aqui, eu quero te mostrar o que a gente vai testar, né? Então por isso que eu estou executando aqui a nossa aplicação novamente. Para poder te mostrar o que a gente vai testar. Mas enquanto o nosso app está sendo lançado, vamos fazendo aqui, ó. Então aqui a gente precisa definir, né, o nosso it, ou seja, aquilo que a gente quer testar aqui na nossa aplicação. E aqui, né, a descrição. E aqui a gente vai colocar um async e a função em si que a gente vai executar aqui no nosso teste. Tranquilo? E aqui neste caso, a gente vai testar o seguinte. A gente vai testar o usuário
se inscrevendo, né, fazendo ali aquela etapa de inscrição. Então ali na nossa interface, a gente tem ali, por exemplo, as opções de plano, então tem o plano básico e o plano premium, e aí a gente vai fazer o usuário, né, a gente vai simular o usuário escolhendo o plano premium, porque ele começa como o plano básico selecionado, então o usuário vai selecionar o plano premium, tem que digitar o e-mail dele e clicar no fechar o teclado e clicar ali então no botão para poder submeter, se inscrever, né, confirmar a inscrição dele. E aí na sequência vai aparecer a mensagem de que ele foi inscrito, né, de confirmação, e de que ele foi enviado para ele o e-mail e tudo mais. E aí a gente quer saber se essa mensagem apareceu para então simular aqui o processo, o caminho feliz, né, de que deu tudo certo ali na hora do usuário fazer a inscrição. Então eu vou chamar aqui, ó, esse teste de should subscribe to the premium plan. Então esse vai ser a descrição aqui, o título do nosso teste. Tranquilo? E agora, aqui ele vai executar agora a nossa aplicação, agora foi. Vamos só aguardar que ele já vai aparecer ali. E aí eu já te mostro, inclusive, visualmente, exatamente o que a gente vai testar agora. Pronto. Então vamos lá. O que a gente vai testar? Tá vendo que aqui, ó, tem a opção de Premium, que muda ali, e tem a opção de Basic. Ele vem por padrão com o Basic selecionado. Então a gente vai simular, tô trocando aqui para Premium. O usuário vai ter que vir aqui e digitar o e-mail dele, fechar o teclado, clicar no botão de subscribe, para então aparecer essa mensagem. E é essa mensagem que a gente quer saber se ela existe ali. Tranquilo? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou selecionar primeiro um elemento, tá? Só que agora eu vou selecionar esse elemento pelo ID. Então, by ID. Eu quero selecionar o elemento pelo ID. Tá legal? E aí, a gente já viu como que a gente seleciona pelo texto, por exemplo. Mas agora eu quero selecionar pelo ID. Como que a gente define lá no componente o ID? Ou no elemento em si? Então, a gente vem aqui, ó, na screen. Deixa eu fechar aqui essa pasta de componente. Aqui na nossa screen plan e na index. Eu já meio que deixei aqui, deixa eu ver se eu já deixei ou se eu não deixei. Já deixei. Eu já deixei aqui, ó, os test ID, tá? Você pode definir isso. É uma propriedade, ó, text ID, tá? Que os elementos têm no React Native. Então, esse test ID é o ID que ele vai procurar lá no teste automatizado para vir aqui e selecionar e usar esse elemento. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, para o input, que é um componente, eu coloquei o test ID input email. Para as opções, eu coloquei, por exemplo, ó, essa daqui, o teste ID é o option premium. Eu nem coloquei aqui, por exemplo, um test ID para o basic. Você não precisa colocar test ID para tudo, né? Coloque test ID para aquilo que você quer testar. Então, como eu quero testar aqui só o botão de premium, então eu coloquei aqui um test ID só no premium. Enfim, coloquei aqui também, ó, na frase, que é a frase que aparece se o botão de confirmar for clicado, que é o confirmation message. Então eu fui selecionando, colocando esses test ID, porque agora eu posso vir aqui e selecionar então pelo ID. Então, primeira coisa que eu vou fazer, e agora que entra, né, o que é legal do teste do end-to-end, porque agora a gente tem que pensar no fluxo que o usuário faria na nossa aplicação, ou seja, a gente tem que pensar como o usuário para poder elaborar o nosso teste end-to-end. Então, isso que é legal. Então, vamos lá. Qual que é a primeira coisa que o usuário vai fazer? O usuário chegou na tela, o usuário chegou aqui na tela, com certeza ele vai selecionar o plano, né? Então, vai estar aqui com o plano básico, né? Ele vai querer selecionar o plano premium. Então, essa é a primeira coisa. Selecionar o plano premium. Aí você vai pensar, bom, como que o usuário vai selecionar o plano premium? Eu estou fazendo um teste end-to-end, é um teste baseado em interação, principalmente. Então, o usuário ele vai ter que clicar lá. Então, primeira coisa, eu vou selecionar esse botão, que é o Option Premium. Eu vou copiar aqui o teste ID dele. Vou vir aqui e vou selecionar ele. Ok, eu já tenho ele selecionado. Eu até poderia fazer aqui, ó, criar uma variável, né, e chamar aqui, por exemplo, de button, por exemplo. Né, mas eu não vou fazer isso não, tá? Eu já te mostrei ali como você pode fazer colocando o elemento numa variável à parte. Eu já vou fazer direto nos elementos, tá bom? Para você até ver uma outra abordagem aí. Muito bem. Selecionamos, então, esse botãozinho aqui, que é o Premium. Mas agora eu preciso dizer para o meu teste, e é aqui que entra a mentalidade do usuário, né? Da gente elaborar o nosso teste
pensando como o usuário, pensando, né, como se a gente estivesse mesmo usando a nossa aplicação. Então agora eu vou pedir para ele clicar. Então ele já selecionou o botão, eu quero pedir para ele ir lá e clicar, para o nosso teste clicar no botão. Então eu coloco um ponto tap. Olha que sensacional, ponto tap. E aí ele vai testar, ele vai clicar, na verdade, né? Claro, faz parte do teste, então ele vai clicar lá no botão. Então eu selecionei o meu botão aqui usando o Option Premium, que é o ID de teste. Esse ID ele é só utilizado pelo teste ID. Então eu selecionei esse botãozinho de Option e eu tô dando um tap nele, que é um clique nele. Ok. Qual que é a próxima parte do meu teste? A próxima coisa do meu teste é entrar lá naquela caixinha de e-mail. Entrar na caixinha de e-mail e digitar o meu e-mail. Por exemplo, rodrigo@email.com. Super aleatório. Então eu preciso entrar nessa caixinha agora para poder digitar o meu e-mail. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar primeiro a caixinha, element, o input, né? By ID. Vou pegar o ID aqui do input, que é input e-mail. Tá? O teste ID dele é o input e-mail. Eu vou selecionar ele aqui, tá? Sempre lembrando, caso não tenha, é importante que tenha um teste ID. Eu prefiro usar o teste ID para poder selecionar os elementos, tá bom? E agora, ok, selecionei a caixinha de texto, lá, o meu input. O que eu preciso fazer? Eu vou dar um tap nela, porque eu preciso agora ter o foco nela. Porque o usuário, ele não vai sair digitando, né? Não vai fazer sentido. Então, depois que o usuário veio aqui, selecionou Premium, beleza, até mudou as informações ali. Ele vai clicar na caixa, então ele dá um tap no text input para abrir o teclado para ele digitar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um tap aqui também no text input para a gente mudar o foco pro text input. Beleza. Próxima parte agora, eu posso até copiar isso daqui e vou duplicar, porque eu ainda vou continuar no input e-mail, só que agora eu já dei um tap nele, ou seja, meu cursor já tá com um foco lá no text input. O que eu quero fazer agora? Eu quero digitar alguma coisa lá dentro. Então eu vou colocar aqui, ó, um type text e vou passar aqui agora o que o nosso teste tem que digitar lá. E eu vou colocar o e-mail, rodrigo@email.com.br, por exemplo, tá? Só um e-mail aleatório. Então, rodrigo@email.com.br. Ou seja, olha só, recapitulando. Primeira etapa é pensar, né, o teste end-to-end, né, de ponta a ponta, é pensar como o usuário, né, estaria usando a nossa aplicação. Primeira etapa, a gente selecionou o Option Premium, que é esse botãozinho, demos um tap nele, um clique. Beleza. Depois a gente deu um tap lá no input e-mail, selecionando também pelo ID, que é esse input aqui. Beleza. Uma vez que a gente está dentro do input, a gente então agora colocou um type text para digitar dentro do text input. Então a gente está digitando esse e-mail. Agora, o que a gente precisa fazer? Clicar no botão. Mas, meu caro amigo e minha cara amiga, o teclado está na frente do botão. Que jeito que o usuário vai clicar? Isso que é muito legal. Se a gente não levar isso em consideração, dá erro no teste também. Então, isso que é muito louco, que é você testar exatamente como o usuário testando. Então, por isso, antes de eu clicar no botão, eu vou fazer um await e vou selecionar também um elemento pelo ID e eu vou selecionar esse elemento que eu deixei aqui, ó, que é o Touchable Without Feedback, que basicamente ele tem um on-press que quando ele é pressionado, ele vai dar um dimmiss no keyboard, ou seja, ele vai fechar o teclado. E esse Touchable Without Feedback, ele está por volta de toda a nossa aplicação de propósito, para que qualquer lugar que clique, feche o teclado. Então eu vou pegar esse keyboard, vou vir aqui e vou selecionar ele, que é o Test ID do Touchable Without Feedback. E agora que eu já selecionei ele, o que eu vou fazer? Dar um tap nele, né? E aí eu vou clicar nele e automaticamente ele vai fechar o teclado para mim. E vou salvar aqui, né, pra gente ter o resultado para ir salvando. Eu vou fechar o teclado, ó, cliquei em qualquer lugar, fechou o teclado. E agora qual que é a próxima etapa? Bom, já que eu já fechei o teclado, né, aqui ó, vou deixar separadinho. Já que eu fechei o teclado agora, eu quero clicar no botão. Então eu vou em await element by ID. E agora eu quero clicar em qual botão? Nesse daqui, ó. Vamos achar aqui o ID dele. Ó, aqui, ó.
Button Subscribe. Vou copiar o ID dele e vou colocar ele aqui, ó. Button Subscribe, tá? Então, super importante ter um teste ID. E aí, ponto, tap. Então, eu vou dar um tap no botão. E aí, o que eu vou fazer de propósito? Porque como o teste end-to-end é muito rápido, só para ele parar um pouquinho, pra gente conseguir visualizar o que tá rolando, eu vou colocar aqui, ó, uma promise. Só pra dar uma atrasadinha, tá? Vou pôr um timeout aqui. Vou aqui pegar com um R mesmo. Set timeout. R e de 5.000 milissegundos aí, só pra dar uma... Tá, depois eu vou tirar isso, mas é só pro teste executar e não fechar tão rápido, tá? É só pro teste não fechar tão rápido e a gente conseguir pelo menos ver um pouquinho da interface. Tranquilo? E agora, o que eu quero fazer? Agora eu quero fazer o meu teste. Então eu quero fazer o meu expect, ou seja, qual que é a minha expectativa? A minha expectativa é que apareça aquela mensagem ali de que um e-mail de confirmação foi enviado. Então eu vou usar o await, vou pegar aqui, ó, expect, beleza? E dentro do meu expect eu vou selecionar um elemento, vou selecionar esse elemento pelo ID. E qual que é o ID dele? Vamos lá na interface. E eu deixei aqui já, ó, o plain note não... Aqui, ó. Esse confirmation message. Então, esse confirmation message aqui, eu já deixei ele aqui no jeito, tá? Aqui pro nosso text. E eu vou vir aqui e vou colocar ele aqui. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero saber se ele é to be visible. Ou seja, eu quero saber se ele existe na interface. Se ele existe na interface, significa que deu tudo certo, que o usuário recebeu um e-mail de confirmação, por exemplo. Beleza? Então a gente fez aqui o nosso teste e agora elaborou o nosso teste, vamos executar ele para ver se vai rolar. Então, ó, eu vou executar agora o teste aqui com o detox test -c android.emu.debug. E agora qual que é a expectativa? A expectativa é, ele vai abrir e fechar o app. Perfeito. E aí ele vai fazer primeiro aquele teste para ver se tem essa frase na tela. Então agora a gente tem 2 testes na nossa suite aqui de testes. E aí o próximo teste, que é o que a gente acabou de fazer, ele vai, primeiro, selecionar o plano Premium, porque vem por padrão o básico como habilitado. Depois ele vai entrar na caixa de e-mail ali, no text input, para digitar um e-mail. Vai digitar um e-mail com o type text. Depois ele vai clicar em qualquer outra região, no caso no Touchable Without Feedback, para fechar o teclado. Em seguida, ele dá um tap no botão para então a gente confirmar a inscrição. Dá um set timeout ali de 5 segundinhos só para a gente ver um pouco da tela. E em seguida vai para o expect, que é então o desfecho do nosso teste. Ou seja, a nossa expectativa para que esse teste seja passado com sucesso é que ele tenha em tela, a nossa interface tenha esse confirmation message, seja visível. Porque por padrão ela não é visível. Vamos executar agora o teste, vou dar Enter e vamos acompanhar o nosso teste em execução. E olha só, já começou o teste ali em execução. A gente só aguarda, olha lá, já começou a rodar agora. Já identificou ali o nosso first test, já fechou a aplicação. Vai abrir a nossa aplicação. Agora novamente. Ó, pode amarrar minhas mãos agora que ele vai fazer tudo pra gente. A gente pode acompanhar aqui. É sensacional o teste automatizado. Vamos só aguardar ele terminar. Ah lá, ele já encontrou, né, My First Switch Test. Agora ele tá executando ali a nossa... Ele deu um warningzinho ali, mas nem vou me preocupar. Agora vai executar lá. Já executou a nossa aplicação. Agora vamos só aguardar. Então, olha que louco. Fica lá, ó. Olha lá, ele vai começar, já selecionou o prêmio. Olha ele digitando, olha minhas mãos aqui. Ele tá digitando agora, fechou o teclado, deu um subscribe, apareceu a mensagem, 5 segundinhos. E vai fechar o app. Fechou o app. Ou seja, fez tudo automático e a gente só ficou observando. O bom é que sobra mais tempo pra tomar café, você não acha? Porque enquanto tá testando pra você, você vai lá, pega um cafezinho, fica só olhando ali, tomando um café, enquanto o teste automatizado testa tudo pra você. Sensacional. Lembra que eu falei que agora apareceu 2 testes aqui, né? Agora tem aquele que a gente já tinha feito e agora a gente tem esse daqui, né? Que é o que a gente tá testando a inscrição ali do plano, né? A seleção do plano Premium. E você viu que
ele começou de fato, né, com o plano básico selecionado, e aí ele foi lá e mudou pro plano Premium, e depois, então, que preencheu o campo de texto e clicou no botão. É muito rápido o teste, né? A gente pode até fazer o seguinte, ó. Eu vou copiar aqui, ó, esse set time out, e eu vou colocar esse set time out em algumas etapas. Então, primeiro, ó, depois de selecionar aqui o botão, eu vou pôr um set time out. Depois de digitar, eu vou pôr um outro set time out, e vou pôr um outro set time out aqui. Tipo, pra ir pausando as etapas pra gente ver com calma. Claro que no dia a dia você não vai colocar set time out não, né? Deixa, só vai porque pra testar mais rápido, né? Mas aqui, por uma questão didática, pra você ver o passo a passo, eu tô colocando eles aqui, mas claro que no dia a dia eu não colocaria. E uma outra coisa também que eu já vou aproveitar e fazer, eu gosto de mudar o nome dos arquivos de teste e colocar no nome do arquivo, até por uma questão de organização e de facilidade, o que eu tô testando. Então geralmente eu coloco, por exemplo, o nome do componente. Eu tô testando o componente aqui de plano. De planos, né? Que é o plane. Eu gosto de mudar o nome do arquivo lá também, para fazer sentido. É o nome do arquivo equivalente ao que eu tô testando. Eu vou agora fechar aqui do lado e vamos executar de novo. E vamos só aguardar o nosso teste executado. E aí, como lá dentro do nosso arquivo de configuração do Detox é um regex que tá lá, que ele tanto faz o nome do arquivo, o que ele tá mais importando é encontrar esse padrão E2E no nome do arquivo, então ele já vai automaticamente, olha lá, já encontrou o plan.e2e. Então é isso que importa para ele, esse padrão estar no nome do arquivo. Então agora a gente vai acompanhar, né, bem mais passo a passo esse teste em execução, porque a gente colocou aquelas promises ali. Claro que eu vou tirar elas daqui a pouco, mas como eu disse, é só pra gente realmente testar aqui. Então vamos só aguardar. Agora ele começa a rodar, ele já encontrou ali o nome da suíte. Já encontrou o emulador e beleza, agora ele que ele lançou. Então vai começar o teste agora. Ó, já lançou ali o nosso teste automatizado. Ó, mãos aqui. Então a primeira coisa, ó, ele mudou pro plano Premium, tá vendo? Ó, já mudou pro Premium, já selecionou pro Premium. Agora ele digitou, olha que louco. Vai fechar o teclado. Ó, aí deu aquela pausa. Vai fechar o teclado. E agora clicou no subscribe, apareceu a mensagem. E agora vai fechar a aplicação. Sensacional. Sério. Sério, é muito, muito louco. É muito top. Né? É muito, muito legal isso. Então agora, o que eu vou fazer? Claro, eu vou tirar esses... Vou tirar aqui as promises, né? E vou tirar essas promises. Então, ficar elas aqui. Tirar elas aqui também, para ir mais rápido. E eu vou deixar dessa forma aqui, tá? E agora, a gente já fez, então, o nosso teste baseado em interação. Ou seja, a gente, de fato, simulou a interação do usuário no clique, né? De selecionar uma caixa de texto, do usuário digitar, entrar com input, clicar em botões, enfim. A gente já fez o teste baseado em interação. A gente simulou o usuário realmente interagindo com a nossa aplicação de uma forma totalmente automatizada. E isso é sensacional. Agora eu quero te mostrar um outro recurso muito legal aqui do Detox, que é como obter screenshots. Mas antes, né, deixa eu até aproveitar e te mostrar uma coisa. Na documentação do Detox, se você vir aqui, ó, em Detox, você vem aqui, ó, em Docs, e aqui você tem várias opções bacanas, mas o que é legal, por exemplo, que você pode olhar depois com mais tranquilidade, claro, né, é por uma questão de tempo, é aqui, ó, no Detox, Detox, quer ver, ó, tem uma opção aqui, se eu não me engano, Matchers, aqui, Matchers, aqui você tem, né, o By ID, que é o que eu tô usando, deixa eu aumentar um pouco mais o zoom, ó, tem aqui o By ID, por exemplo, By Label, By Text, By Type, então tem tem algumas opções aqui de seleção que você pode usar, tá vendo, ó, pra fazer os testes, e também você tem aqui, ó, o que é bem legal, por exemplo, aqui no Object API, você tem algumas opções aqui do After Each, do Before, que eu já comentei, mas tem um outro aqui, e você tem as configurations aqui, Actions on Elements, esse daqui, ó. Aqui você tem algumas opções de interação. Por exemplo, a gente usou aqui a TAP, por exemplo, mas você tem Clear Text, Replace Text, Type Text, que é o que a gente usou para escrever,
Uma que é muito legal, por exemplo, você quer simular um long press, né? Que é o usuário pressionando um botão por tanto tempo. Olha só a quantidade de opções. Claro que você tem que só cuidar, que algumas estão disponíveis só para iOS aqui, mas você tem essas opções também para testar interação com a interface. Mas sensacional. Outra que eu quero aproveitar para te mostrar aqui, que é muito legal, é de como obter screenshot dos seus testes. Por que esse recurso é legal? Porque, como eu te falei, né, e a gente já viu isso, na verdade, o teste é muito rápido, né? Então, que bom que ele é rápido, que bom que ele é rápido para testar logo. E pode ser que você queira, por exemplo, ver, né, como que ficou a interface final após o teste. Então, foi lá, executou o teste, executou tudo que você queria, testou, deu tudo certo. E aí você quer ver como que ficou o resultado final. Ou deu errado. E aí você também quer ver por que deu errado, enfim, né? Então eu vou te mostrar agora um recurso muito legal que tem aqui, que é para você fazer screenshot. Só que antes disso, o que a gente vai fazer, ó? A gente precisa fazer uma configuraçãozinha para poder gerar o screenshot na pasta que a gente quiser. Porque se a gente não fazer essa configuração, ele vai colocar o screenshot na pasta raiz do projeto. Aí vai ficar meio zoado, meio bagunçado. Eu não gosto. Então eu vou vir aqui, ó, no nosso detox rc.json. E aqui, ó, logo depois do configuration, a gente vai colocar aqui, ó, artifacts, tá? Artefatos. E aqui eu vou colocar um rootdir. E basicamente aqui eu vou colocar /, e2e. E eu vou colocar para criar aqui dentro de uma pasta chamada artefatos, tá? Então vai ser os meus artefatos de testes, digamos assim. Então eu tô criando aqui esse diretório, falando para ele, olha, eu quero que você crie os artefatos de teste, que no caso entra a screenshot, dentro da pasta E2E e dentro de uma pasta de artefatos. Porque senão, ele vai gerar essa pasta na raiz do projeto e aí pode virar uma bagunça. Então agora eu vou salvar aqui, vou fechar, vou voltar aqui para a aplicação, aqui para o nosso teste em si. E antes aqui de dar o resultado, né, de expectativa ou não, eu vou usar de novo aqui um await, tá? Então sempre lembrando, né, como a gente está lidando com testes baseado em interação, por natureza são assíncronos, né? Então por isso a gente usa um await, e o await está disponível pra gente aqui, graças ao async ali. Vou colocar aqui, ó, device, eu quero usar agora o device, e aqui a gente tem uma opção, que é o take screenshot. Então, do dispositivo, eu quero tirar uma screenshot. Então, take screenshot. E aqui é opcional, mas eu gosto de definir o nome do arquivo da screenshot, tá? Então aqui você define o nome que você quiser, mas geralmente eu gosto de colocar o nome da screenshot conectado, né, que tem a ver com o que eu tô testando. Então eu vou colocar, por exemplo, ó, snapshot premium plan test, por exemplo. Então eu gosto de dar nomes para as screenshots dos meus testes baseado naquilo que eu tô testando, para não ficar solto lá, senão ele vai gerar um arquivo, por exemplo, com um nome aleatório, e aí depois você ficar olhando e falando, mas pra que é esse snapshot, né? Então, por isso que eu gosto de dar nomes que tenham a ver com aquilo que eu tô testando. Mas é opcional, tá? Esse nome é opcional, mas eu vou colocar ele aqui. Show! Vou salvar, e olha só, eu vou abrir aqui. Nota que não existe essa pasta ainda, porque eu nem tirei nenhum screenshot da aplicação. A partir do momento que a gente executar o teste agora, ele vai gerar, né, quando chegar nessa etapa de tirar screenshot, que é uma foto da nossa aplicação, um print, daí ele vai então gerar a pasta caso ela não exista. Nas próximas vezes, como essa pasta já vai existir lá, ele simplesmente vai substituir o arquivo e a pasta vai continuar lá, tá bom? Então agora o nosso teste vai executar muito mais rápido, até porque a gente tirou aquelas promises, né? Então ele vai executar de uma forma bem mais rápida e a gente quer que no final tenha uma screenshot. Então, ou seja, eu não vou me preocupar agora em acompanhar ali, mas eu quero ver, o que me interessa agora no final é a screenshot que vai ser gerada aqui dentro da pasta E2E. Vamos executar então. Deixa eu limpar aqui. E executar de novo aqui o comando detox test-c android.emu.debug. Vou dar Enter. Vamos só aguardar agora a execução do nosso teste. Já está rodando o nosso teste. Ele já encontrou o arquivo, né, o nosso plan.e2e. Vamos só aguardar aqui ele concluir.
agora ele vai testar bem rápido, assim, ele já vai clicar no botão, já vai preencher a caixa de texto, fechar o teclado e clicar no botão. Agora vai bem mais rápido. E aí, na sequência, a gente quer ver, ó, vamos ficar de olho aqui, e vai aparecer uma pasta aqui, ó. Já começou a preencher, dali, preencheu o e-mail, já clicou no botão, ó, já apareceu a mensagem, deu ok. E olha lá que legal, temos uma pasta. Temos uma pasta aqui, que é a pasta de artefatos. E olha só que bacana, dentro da pasta de artefatos, ele gera uma pasta baseada ali nas configurações do nosso emulador. Eu abro aqui essa imagem e olha que sensacional. A gente tem uma foto de como tava, né, o momento, né, o time, né? Temos uma foto do momento do nosso teste, do resultado final do nosso teste. Olha que sensacional que é isso. Verdade, meu, na boa, é muito louco isso. É muito da hora. Então a gente tem um print, né, uma screenshot da nossa aplicação aqui no momento que o teste foi finalizado, né, antes da gente passar ali pelo expect, conforme a gente configurou aqui no nosso teste. Então, basicamente, é dessa forma que a gente consegue pegar aqui e tirar screenshots da nossa aplicação. E aí, como a gente fez essa configuração aqui, né, no nosso detox, para dizer em aonde a gente quer que essa pasta esteja, né, os nossos artefatos em si, a gente configurou para que esteja dentro aqui da pasta end-to-end, da nossa pasta E2E. Então, dessa forma, a gente então viu como obter screenshot dos nossos testes. Só antes de finalizar, deixa eu só te mostrar uma coisa que eu comentei, só para fechar agora com chave de ouro, que é o seguinte, lembra que eu falei que se a gente não fechar o teclado, ó, eu não vou fechar o teclado, eu vou comentar e vou executar de novo. Ó, eu comentei a parte do teclado. Como eu não, ó, vai falhar agora o teste. Porque lembra que eu disse que a gente tem que fazer o teste realmente levando em consideração como se o usuário estivesse usando a nossa aplicação. Então, por isso que eu acho o teste ponto a ponto, end-to-end, incrível assim, porque ele força a gente a não fazer aquele teste tão frio, digamos assim, né? Então, é um teste muito próximo da realidade mesmo. Claro, total automatizado. Vamos só esperar ele executar, e aí a gente vai notar que agora ele vai, nesse teste, dar erro. Porque eu comentei ali a parte que fecha o teclado. Como o teclado vai estar em cima do botão, ele não vai conseguir clicar no botão. E é aqui que tá o problema. Ó, ele vai... Já selecionou o plano, ele vai preencher o e-mail, daí ele vai tentar clicar no botão. Tá vendo que o teclado tá na frente? Ó, deu erro. Pá, deu erro. E ele nem fechou o app, tá vendo? Ele parou lá. Por que que dá erro? Ó, se a gente olhar aqui, ó, olha o erro, onde tá o erro. No tap, porque ele não conseguiu clicar no botão, porque o teclado está aberto. E, de verdade, essa é uma pegadinha real mesmo. Essa é uma pegadinha que pega muita gente que tá começando a fazer teste end-to-end. Então, já fica a dica, cuida de teclados abertos nos seus testes end-to-end. Eu vou tirar esse comentário. Então, antes de clicar no botão, eu vou recolher o teclado. E aí, só pra gente finalizar, vou executar de novo o teste, só pra garantir que tá tudo funcionando, né? Que tá tudo testando de forma certinha, que não tem nenhum probleminha. E aí, você vai notar que ele vai atualizar, inclusive, a pasta ali daqui a pouquinho, né? Na verdade, a snapshot em si. E agora já fechou a nossa aplicação, vai testar ela, né? Executar e lançar ela novamente. Vamos só aguardar ela ser lançada. Já encontrou ali o nosso arquivo, já lançou a nossa aplicação para ser testada, já abriu ali. Agora ele vai começar com aquele processo de preencher, ó, selecionou o prêmio, digitou lá o meu e-mail, ó, baixou o teclado, clicou no botão, apareceu a mensagem e passou. E aí, todos os nossos testes estão passando. E agora, se a gente olhar de novo aqui, ó, a gente vai ter a nossa screenshot aqui, o Nitona, né? Na verdade, ele gerou, né, mais de uma vez aqui a nossa screenshot, mas não tem problema, tá tranquilo. Beleza? Então, basicamente, é isso que eu queria trazer para você nesse Code Drop. Essa ferramenta, na verdade, essa ferramenta que é o Detox, combinada com essa estratégia que é sensacional para você fazer teste end-to-end, né? O famoso teste ponta a ponta, para testar, né? Ou melhor, para automatizar os seus testes baseados em interação na sua aplicação. Espero que você tenha gostado bastante. Deixa aqui nos comentários se você gostou e também deixa aqui nos comentários
sugestões, né, de temas, de conteúdos que você gostaria de ver em um próximo Code Drop para trazer para vocês sempre os conteúdos, né, que fazem mais sentido e que, claro, que possam ajudar sempre a comunidade. Então, deixa aqui nos comentários sugestões, vídeos, de temas, de conteúdos aí para um próximo Code Drops. Não se esqueça de curtir, de compartilhar para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Também de se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos conteúdos, não só de React Native, mas de qualquer tecnologia aqui na Rocket. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço para você, muito obrigado e até a próxima.